dia, irmãos e amigos que acompanham o nosso canal da Congregação Batista Independente em Bonfim Paulista. Nós estamos plantando ali uma igreja para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Estamos estudando sobre oração, né? E hoje é a última mensagem sobre João 17. O título é Jesus orou por você, que é filho de Deus, que é salvo, que recebeu Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Isso significa que você obedece a Ele como suficiente Salvador, né? Então, se foi assim, você só precisa de Cristo para a sua salvação e mais nada, então você é um cristão. E você é filho de Deus. E Jesus orou por você. Esse é o título da mensagem. Você sabia disso? Que Jesus orou por você há milênios atrás? Ele já te amava, já se preocupava, já se interessava, né? Por nós, por mim. Porque eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Deus, é o meu Rei, é o meu tudo. Ele orou por mim, eu sou muito grato. E isso me faz amar muito mais o Senhor Jesus. Eu tenho dito que essa é a oração mais bela registrada nas Escrituras, a de João 17. Primeiro lugar, porque é a oração feita pelo nosso Rei, pelo nosso amigo, pelo nosso irmão, por Jesus Cristo, nosso Deus maravilhoso, dirigindo-se a Deus Pai, né? Portanto, essa oração contém os mais puros, os mais legítimos desejos do coração de Deus. Ela também é a oração mais magnífica porque foi num momento crucial da vida do Senhor Jesus. Eu tenho uma mensagem que preguei anteriormente sobre clímax, né? A cruz foi o clímax da vida do Senhor Jesus Cristo, né? Que ele alcançou grande vitória, foi aprovado por Deus, por isso ressuscitou dentre os mortos. E essa oração foi feita algumas horas antes dele partir, na quinta-feira, talvez já na sexta-feira, né? Quando ele estava saindo do cenáculo após realizar a Páscoa, a ceia do Senhor com os seus discípulos, e já saiu dali, foi a caminho do Getsemane, onde foi preso, julgado e na sexta-feira morto. Então essa oração é muito importante por isso. E hoje nós estamos terminando ela, né? Na última oração, no último estudo, nós vimos que Jesus não orou por todas as pessoas, ele não orou pelo mundo, né? Nós vimos também que ele orou pelos apóstolos, mas hoje nós vamos ver que Jesus ora ao Pai em favor de sua igreja. Quando eu falo igreja, eu estou falando sobre o corpo de Cristo. Eu estou falando sobre pessoas regeneradas. Igreja é sinônimo de pessoas, de cristãos, de seguidores de Jesus, dos filhos de Deus. E essa designação, corpo de Cristo, nos ensina muito, né? Como Jesus orou ao Pai por sua igreja antes de sua morte. Neste estudo, irmãos, nós veremos as 5 maneiras pelas quais Jesus intercede em favor do seu corpo, que é a igreja aqui na terra hoje. Em primeiro lugar, Jesus ora pela realidade da sua igreja. Eu vou ler o texto de João 17, 20. A nossa mensagem hoje vai do versículo 20 ao 26, né? Terminando o capítulo. Vejam só. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Hão de crer no futuro, né? Jesus está orando pela igreja. A realidade da igreja só ocorreu em Atos 2, depois que Jesus Cristo já havia ascendido ao céu.
e com a descida do Espírito Santo. Ali começa a igreja. Então Jesus orou por nós, por todos estes que foram salvos, adentraram na época da igreja, que nós chamamos de dispensação da graça, e ainda muitos vão ser salvos até o arrebatamento, quando Cristo voltar. E nós vemos aqui que a fé, nesse texto, a fé, né? Jesus está falando, aqueles que hão de crer em mim, né? Ele está orando por eles. Então é fé. Aquela esperança, aquela certeza de vida eterna, de morar com Jesus Cristo. Nós sabemos que a condição para fazer parte do corpo de Cristo, né? Jesus declarou isso muito bem, Paulo, né? Jesus em Marcos 1,15, Paulo em várias de suas passagens, na sua pregação em Atos, é fé e arrependimento, a conversão, a mudança de mente, o voltar do mundo, né? O voltar-se do mundo e passar a seguir a Cristo. Essas são as condições que nós vemos na Bíblia, ensinamos, pregamos, que Jesus falou, para a pessoa ser salva, ter vida eterna. Mas é interessante, né, que para ter essa unidade com Jesus Cristo, para fazer parte da igreja, há um único instrumento, um meio, é pela palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus convence o pecador do pecado, da justiça, do juízo, regenera a pessoa arrependida com fé que ouviu a palavra de Deus. Mais particularmente, o Evangelho. Evangelho, talvez você me ouve e nem sabe o significado dessa palavra, né? Nós estamos aí na rede mundial de computadores, nós não sabemos quem vai ouvir essas minhas palavras. Então é importante eu declarar que a fé é pela palavra de Deus, do Evangelho. O Evangelho significa boas notícias. E quais são as boas notícias para a humanidade? O homem está perdido em seus delitos e pecados. O homem está separado de Deus por causa dos seus pecados, da sua imperfeição, por causa de sua impossibilidade de alcançar a justiça de Deus. Então Deus se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. Nasceu da Virgem milagrosamente, deu provas de sua divindade durante a sua vida terrena, morreu na cruz para pagar os meus pecados, os seus pecados. É uma morte substitutiva. E porque Jesus Cristo venceu, porque Jesus Cristo teve aceitação, a obra dele teve plena aceitação de Deus, o Pai, o Criador, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele é o único que tem poder para salvar o pecador. Entre todos os líderes, entre todos os homens, Jesus é o único caminho. E quando você crê na morte dele por você, e quando você se converte a Jesus Cristo, e quando você invoca ele para a sua salvação, ele é Deus vivo para te salvar, com poder para isso. Isso é o Evangelho. Então Jesus Cristo, antes da sua cruz, em torno de 2000 anos atrás, orou pela igreja, né? Que ia nascer no futuro, logo após a sua ressurreição, em Atos capítulo 2, fato registrado ali com a descida do Espírito Santo. Mas em Mateus 16, 18, que eu leio agora, Jesus profetizou sobre a igreja, vejam isso. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor Jesus Cristo está firmada na fé que Jesus é o Filho unigênito, é o Cristo de Deus, é o Filho do Deus vivo, enviado para nos salvar. Esse fundamento, este alicerce, esta é a rocha que a igreja do Senhor Jesus Cristo está firmada. E ele disse aqui que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, igreja, corpo de Cristo, que é você, para dar continuidade.
a obra de Jesus hoje. Jesus está fisicamente assentado no trono de glória, e espiritualmente está conosco todos os dias, mas nós somos o corpo dele para dar continuidade à obra dele. Então integre, você que me ouve, integre a igreja do Senhor Jesus Cristo, faça parte dela com atitude, com ação, com força para fazer a obra de Deus, né? Nós vimos em primeiro lugar, então, que Jesus orou pela realidade de sua igreja, mas também Jesus ora pela unidade de sua igreja. Vejam os versículos 21 e 22. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Aqui, em muitos outros versículos, aprendemos que Deus Pai e Deus Filho são um. A Bíblia também nos ensina, né, que essa unidade envolve também o Espírito Santo. Aqui está citado só Deus Pai e Deus Filho, mas Deus Espírito Santo também faz parte, né, daquilo que nós chamamos de trindade, o nosso Deus trino, né, que é um só em três pessoas. E os crentes devem estar unidos também. É isso que Jesus Cristo quer, a sua igreja unida com o mesmo propósito, que é glorificar a Jesus, é ter uma vida que glorifique a Deus. O crente é um com Deus, pois é habitado pelo Espírito Santo. E Jesus aqui fala da glória, né? Nós seremos sim glorificados, teremos nossos corpos transformados, seremos iguais a Cristo, livres do pecado, da condenação nós já somos, né? Livres da condenação do pecado. Mas nós seremos livres também da presença do pecado, teremos um corpo glorioso, que finalmente não teremos mais doenças, né? Quando Jesus arrebatar a sua igreja. Entretanto, temos agora o privilégio de representar Jesus no mundo, de mostrar a luz de Cristo, de ser sal, mostrando a santidade de Cristo. E o Espírito Santo em nós está aqui para refletir, dando-nos a glória de Deus, o amor de Jesus Cristo ao mundo, para que o mundo creia, né? Jesus disse. Portanto, a aplicação aqui é que eu e você, meu irmão, você faz parte de uma igreja bíblica. E a igreja bíblica é uma organização e um organismo, você é membro. Trabalhe para a unidade da igreja, do corpo. Ame as pessoas, ajude as pessoas, ame o próximo como Jesus quer. Exalte a Cristo. Não seja um elemento de divisão na sua igreja, de discórdia. Aceite as decisões da maioria da igreja e trabalhe por elas. Jesus quer que nós sejamos unidos. Nós, crentes tradicionais, bíblicos, o governo da nossa igreja como vocês sabem, é democrático, é um governo onde o Espírito Santo decide pela maioria dos votos dos membros. Mas se você é alguém consciente, você sabe que você é falho. E às vezes a sua decisão é diferente da maioria da igreja. O crente nesse momento, ele tem que, ainda que seja voto vencido, trabalhar para que a decisão tomada pela maioria da igreja se cumpra. E ele deve colocar todos os seus esforços, ainda que tenha opinião contrária. Isso é ser um membro que luta pela unidade da igreja. Tenha essa consciência que o Espírito Santo é mais sábio do que eu e você. Em terceiro lugar, Jesus orou pela responsabilidade de sua igreja. Olha só o versículo 23. Eu neles e tu em mim,
para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Que coisa bonita, né? Isso aqui que nós estamos lendo. A unidade da igreja tem como efeito estimular a fé daqueles que estão no mundo. Todos os crentes vieram do mundo. Ninguém nasceu salvo, ninguém nasceu filho de Deus. Deus não tem netos. Nós vimos Cristo em alguém. Então, essa é a responsabilidade da igreja do Senhor Jesus. Ser unido para que as pessoas que ainda estão nas garras do diabo, escravizadas, para que estas pessoas elas venham a Cristo, elas creiam, elas conheçam. E ainda mais do que isso, para que o mundo fique sabendo que Deus nos ama, nós crentes, assim como Ele ama Jesus. Meu irmão, não deixe essa verdade sair da sua mente. Nós passamos por provas de fogo às vezes, provas terríveis, mas Deus sabe, né? Nunca além daquilo que nós possamos carregar. Então, nunca deixe essa verdade sair do seu coração. Deus, o Pai, te ama. Ele me ama. Que coisa linda. Ele sabe o que é melhor para nós, né? Ele tem o controle, Ele é um Deus soberano. Então, confie nesse amor de Deus por você. Porque a vontade dele é perfeita para nós, né? Boa, agradável, perfeita. Essa é a responsabilidade da igreja. Testemunhar que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Eu não posso perder a oportunidade, irmãos da igreja de Bonfim Paulista, de encorajar você e de falar para você que você tem que ser uma testemunha pessoal. Você tem que viver para isso. E a essência de nossa igreja, vocês sabem disso, é missões. É enviar, é apoiar, é orar por nossos missionários. Não deixe de fazer isso, amado. Cada pessoa, homem e mulher, que se entregou a Jesus Cristo para fazer a vontade dele em tempo de integral, um missionário, um pastor, uma missionária, estão na frente de batalha. Os demônios têm lançado dardos inflamados, cheios de fogo para destruir a vida deles. E eu e você temos que orar por nossos missionários, temos que encorajá-los, temos que enviá-los, ajudá-los financeiramente. Você sabe tudo, né? Então, a minha responsabilidade e a sua é ser testemunha de Cristo, pessoalmente e enviando missionários. Certa vez, um grande amigo meu, eu preguei o evangelho para ele no meu trabalho. Ele faz parte de outra denominação, ele não sabia o que era Novo Nascimento. Nós desenvolvemos uma amizade muito grande. Eu amo esse irmão. E preguei para ele sobre o Novo Nascimento, ele creu, ele pregou também. E certo dia, a filhinha dele, de aproximadamente 5 anos, disse para ele assim: pai, se nós já somos salvos, por que Jesus Cristo não nos leva para o céu? O que nós estamos fazendo aqui? Né? E ele ficou sem resposta para a filhinha. E depois ele veio me contar isso. E eu falei: meu irmão, olha que oportunidade de você ensinar a sua filha que nós estamos aqui, Jesus nos deixa aqui para ser sal, para ser luz para o mundo, para ser testemunha para o mundo, para salvar o mundo, para ser usado por quem salva é Deus, né? Entenda, né, a minha linguagem. Mas para sermos usados por Deus, para salvar os pecadores do inferno. E ele foi e falou para a filha dele, e ela entendeu então. Mas é isso, né?
a última ordem, né, de Jesus para a sua igreja, para os apóstolos e discípulos, mas para nós também. Lá em Atos 1,8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós só podemos fazer isso, ser testemunhas ao mesmo tempo, em vários locais, né, no mundo todo, por meio de missões. Sendo testemunha onde você está e fazendo missões. Então decida hoje ser uma testemunha com responsabilidade como igreja de Cristo que você é. Em quarto lugar, Jesus ora pela posteridade da sua igreja. Olha só, versículo 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Meu irmão, você que é salvo pelo sangue de Cristo, nós estaremos na companhia de Jesus Cristo por toda a eternidade. Porque Deus Pai jamais deixará de atender a oração de Deus Filho, porque eles têm a mesma vontade, porque Jesus é vitorioso. Porque toda a vontade de Jesus será feita por Deus Pai, para que Deus Pai glorifique Deus Filho. Então, Jesus está aqui, está orando por nós, e nós vamos, sabe, não por 90 anos. Nós estamos aqui nesse mundo como peregrinos. Jesus orou por nós e a oração dele é atendida, e vamos passar a eternidade na presença dele. Que coisa maravilhosa! Você que me ouve já foi flechado por pessoas, já foi traído, já foi cuspido, já foi rejeitado. Igual um chiclete, né? As pessoas usam e depois jogam fora. Você já foi traído, mas Jesus Cristo é Deus fiel. O amor dele é verdadeiro. O amor dele dura para todo sempre. E nós vamos estar com ele na eternidade. E sabe, igreja de Jesus Cristo, nós vamos reinar com Cristo. Nós vamos reinar. Olha só Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Que promessa maravilhosa! Os desenhos animados, né, infantis, mostram às vezes, né, a pessoa lá no céu tocando uma harpinha, né, naquela paz, naquela tranquilidade, naquela inércia, sem fazer nada. Olha, irmãos, na vida eterna, nós serviremos a Cristo, reinando com Ele, na presença dEle, ajudando Ele, servindo Ele. Que coisa gostosa, hein? Servir esse irmão fiel, amoroso, todo amoroso. Nossa, que vontade que dá para ir de estar no céu, né? Se você é um crente em Cristo Jesus, você diz como Paulo: é muito melhor, né? Estar com Cristo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. É muito mais estar na presença de Deus, se você é um cristão. A presença de Jesus é promessa confortante para a igreja também agora, porque espiritualmente Ele está conosco. Você pode contar com Jesus. Não esqueça disso, não. Quando você está passando por provas, Ele está com você. Lembra daquela música? Primeiro foi uma poesia, depois foi uma música, Pegadas na Areia? Muito bonita aquela mensagem, né? Que na hora da prova,
durante a vida, né? Foi mostrado lá para o Filho de Deus 2 pares de pegada na areia durante a peregrinação dele. A dele e a de Jesus do lado, caminhando. Que coisa bonita isso, né? Mas de repente, nos momentos mais difíceis, você sabe, você conhece a música, só tinha um par de pegadas na areia. E aí o cristão, como sempre, duvidando, né? Esse é o nosso grande trabalho nós, de conhecermos a Deus e confiar nele. Falou, puxa, Jesus, quando eu mais precisava, o Senhor me abandonou, olha lá, eu estou sozinho. Aí então Jesus fala, não, filho, quando mais precisava, eu carregava você. Você está vendo lá as minhas pegadas. E isso está aqui, né? Em Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus está comigo, Jesus está com você hoje, agora, espiritualmente. Na eternidade, integralmente, totalmente, corporalmente, fisicamente. Você vai poder abraçar Jesus, tocar em Jesus, né? Então, o ensino aqui é goze agora e para sempre da presença do Senhor Jesus Cristo, inclusive nas suas provas. Nós temos visto que Jesus orou pela realidade da sua igreja. Quando ele orou, a igreja não existia ainda. Jesus orou pela unidade da sua igreja. Nós temos que ser um para refletirmos Cristo ao mundo. Jesus orou pela responsabilidade de sua igreja, pela posteridade da sua igreja no futuro e, em último lugar, Jesus ora pela amabilidade da sua igreja. Os últimos versículos do capítulo 25 e 26. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Em primeiro lugar, nessas palavras de Jesus, nós vemos que Deus é justo. O mundo fala que todos são filhos de Deus. Mentira do diabo, engano. Deus é justo. Outra mentira do diabo é assim, que eu ouço sempre evangelizando. Deus é amor, ele não vai me condenar. Não, ele vai condenar porque apesar de ele ser amor, ele também é justiça e ele não nega a si próprio. Jesus não vai passar a mão na cabeça do pecador. Jesus não vai pôr para dentro da sua casa pessoas sujas com o pecado, contaminadas, pessoas desobedientes, pessoas que rejeitam a Cristo, que não amam Ele. Deus é justo e só vai entrar na casa dele, no céu, pessoas que foram lavadas pelo sangue de Jesus Cristo. Ele não brinca com o pecado. E Jesus então pede que o amor de Deus esteja na sua igreja. E Paulo, porque aqui Jesus está orando, né? Paulo expande esse assunto em Romanos capítulo 5. Olha só o que ele diz no versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que versículo precioso. O verdadeiro crente não precisa buscar uma segunda bênção. O Espírito Santo habita em todo filho de Deus, ponto final. É palavra de Deus. E o amor de Deus, pelo Espírito Santo, está dentro do crente. Então o crente que fala que, o religioso que fala que não consegue amar, é porque ele não é habitado pelo Espírito Santo. Ele precisa se converter, pode ser religioso, pode ser membro de igreja, mas não salvo. O cristão ama. O cristão, se não ama, não é cristão. Porque Deus colocou o amor dele em nós. É palavra de Deus, isso não é palavra de pastor. A essência da vida cristã é amar.
você sabe disso. É amar a Deus sobre todas as coisas. Então, por amor a Deus, eu nego a minha vontade, eu nego a si próprio e eu faço a vontade de Deus. Tenho aconselhado pessoas, porque o diabo quer destruir famílias, né? E o divórcio é algo presente nas igrejas e não deve ser assim. E as pessoas que temem a Deus, então, devem perdoar, devem amar o cônjuge, pelo menos por amor a Deus, negando a sua vontade. Deve se arrepender dos seus pecados. E o amor bíblico é atitude. O amor bíblico é obediência, não é sentimento. O amor bíblico, descrito lá por Paulo em 1 Coríntios 13, é tratar a pessoa com carinho, é suportar, é respeitar, é ser gentil, é tudo aquilo lá, né? É atitude, é ajudar nas dificuldades, é aconselhar, é alimentar, é suportar. É atitude, amar, não é sentimento. Quando somos jovens, somos tomados pela paixão. Mas o amor é mandamento, é atitude. E pelo Espírito Santo em nós, podemos amar a Deus e o próximo. Então decida como igreja que você é. Amar porque você é igreja. Tome essa decisão e ame. Nós vimos na data de hoje, no ensino desse capítulo, 5 atitudes porque que Jesus orou por você que me ouve e é cristão. Então decida, tome essas decisões. Eu integrarei a igreja de Jesus Cristo. Eu serei um com a igreja de Jesus Cristo. Eu testemunharei com a igreja de Jesus. Eu gozarei como igreja da presença de Jesus. E eu amarei, porque sou igreja de Jesus Cristo. Deus te abençoe com esta palavra. Ore por nós. Nos ajude a ser igreja de Jesus Cristo em Bonfim Paulista. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, esteja com todos vocês. Amém.